quero começar com as palavras gratidão e glória a Deus. Meu nome é Daiana Andrade, tenho 37 anos, sou mamãe do Theo, sou casada, moro aqui em São Paulo desde 2011. Me formei em administração pela Faculdade Pitágoras, em Ipatinga, Minas Gerais, de onde é a minha família. Aqui em São Paulo eu não tenho familiares, então vim de lá, da cidade de Ipatinga, que eu consegui um trabalho na Ambev. Então eu saí da faculdade e já iniciei minha carreira profissional na minha área. Fui trabalhar como supervisora de vendas e desde então tenho trabalhado desde sempre, mas em 2015 eu iniciei no mercado financeiro. E quando o Vitor fez o convite, foi pelo desafio tanto de um novo formato, que seria diferente de fato, porém que teria no início menos estabilidade, mas pensando em longo prazo, seria muito melhor para mim, pensando profissionalmente até. Então foi o desafio e trabalhar com o que eu realmente queria, que era a área de investimentos, de poder falar sobre isso com os clientes, de não ter que ficar vendendo produtos que às vezes não faz sentido. Então essa parte sempre me chamou a atenção. Foi uma mistura do desafio com o que eu realmente queria dentro do mercado financeiro. Quando eu comecei, não tinha escola, então eu tive que me desdobrar por causa do meu filho, para falar com os clientes, fazer reuniões. Então, como eu falei no início, a gente não tem salário, não, é diferente do CLT. Então, o que eu recebia, primeiro comissionamento a gente chora, né? Foi R$150. Então, você fala, meu Deus, será que eu fiz o certo? Mas eu confiei que eu tava no caminho certo e passei por um momento bem difícil nesse início, que eu contei com a ajuda de algumas pessoas, até mesmo para alimentação dentro de casa. E como a gente tava na pandemia, um ponto bom era, quando era necessário vir para o escritório, eu tinha que escolher. Ou eu pagava o transporte, ou eu almoçava. Então, eu trazia alguma coisa para comer, uma bolacha, qualquer coisa que desse para trazer, e eu preferia vir e ficava sem almoçar exatamente. Foram várias e várias vezes que eu vim sem dinheiro para comer. Para quem é assessor sabe, a gente não pode ter dívidas, a gente tem que ter uma vida financeira em ordem. Só que o meu esposo ficou desempregado, eu pagava aluguel, pagava as contas de casa, tinha o meu filho. E eu fiquei com uma dívida que, assim, foi Deus que realmente me deu o caminho certo para conseguir superar isso. Porque é um momento que a gente fala, e agora? Nunca, jamais passou pela minha cabeça em voltar para o mercado, nem em desistir. Continuei trabalhando a minha carteira, trabalhando com os meus clientes de uma forma bem honesta. E hoje, graças a Deus, ainda não estou milionária, mas pretendo. Tenho uma certa estabilidade, né? Se a gente pode falar isso, depois de quase 4 anos na carreira. Agora eu alcancei os 50 milhões de carteira. Muito grata aos clientes, aos meninos da RV4 que confiaram em mim, no meu trabalho. Foram 2 momentos mais importantes, mais marcantes. O primeiro foi no ano passado, quando eu bati a marca de 25 milhões, porque foi quando toda aquela fase de desafio mesmo, bem complicada da minha vida, foi superada e eu alcancei os 25 milhões. E eu passei um tempo em Minas, porque eu não queria desistir da profissão, eu não queria desistir da RV4. E eu conversei com os meninos e eu tinha falado com eles que eu precisava desse tempo. Não sem trabalhar, eu falei, eu não quero sair daqui. Só que hoje, o que eu ganho, do jeito que tá a minha situação, eu não consigo pagar meu aluguel aqui em São Paulo. E eu falei com eles que eu precisava passar um tempo em Minas com a minha família para poder recarregar as forças também e ter um impulso
para continuar. Então eu conversei com eles e eu falei que eu não queria sair, que eu queria ficar aqui. Pedi para eles para ficar esse tempo lá e eu fiquei. Foram 6 meses e quando eu voltei eu tinha atingido os 25 milhões. E para mim, assim, foi, digamos, uma coroação por tudo que eu passei e falar assim, realmente eu tava no caminho certo, eu fiz a escolha certa de não desistir e da escolha do escritório certo também pra minha vida. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu aprendi com um dos nossos melhores assessores, é o Rogério Tassi, que eu sou muito grata a ele também por tudo que ele compartilhou comigo. E essa frase pra mim ela é muito emblemática na nossa carreira, tanto para nós quanto para os clientes, porque se você não quiser fazer nada, é opcional. Isso é um fato para a nossa vida. Você não é obrigado a fazer nada. Porém, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer no hoje vão ter consequências no amanhã. Então, a gente sempre tem que olhar que o nosso plantio, ele tem que ser bem feito. Tem que ter valores, tem que ter ética. A gente tem que ver certinho o que a gente está plantando, porque quando vier a colheita, ela é obrigatória. A gente vai passar pelas consequências das nossas escolhas do hoje. Então, se nós hoje não fizermos boas escolhas, não optarmos por trabalhar muito, sermos os melhores que nós pudermos ser no hoje, o amanhã vai cobrar um preço muito caro pela nossa negligência. Então, nunca deixar para amanhã aquilo que você pode e deve fazer hoje. E sempre, sempre plantar pensando que vão ter árvores que só vão dar frutos em 80 anos, que é o caso da tâmara. Mas nunca deixar de plantar, porque uma hora você vai colher. E esse é um mantra, um lema que eu falo para todo assessor que entra no nosso escritório, justamente porque já passei por muita coisa em pouco tempo, em 2020 para cá, mas foi muito enriquecedor. E essa parte do plantio e da colheita, eu acho que ela é fundamental, é para levar para a vida. A gente tem que saber plantar bem, para na hora que vierem os frutos, eles vierem bem docinhos também.